no que eu vou dizer. Deus tem alguns princípios que, se não forem observados com detalhes, parece que não encaixa com a nossa experiência de vida. Parece que não bate. A gente lê, a gente quer acreditar, a gente sabe que é de Deus, mas quando você olha para a vida e olha esse princípio, você diz assim, tem alguma coisa aqui que não está muito correta. Me permita te dar alguns aqui. No reino de Deus funciona mais ou menos assim. Se você quer ser líder, Deus fala que você tem que ser servo. Se você quer ser exaltado, no reino de Deus, Ele diz que você tem que fazer o quê? Se humilhar. No reino de Deus, se você quiser ganhar, você tem que perder. No reino de Deus, se você quiser alcançar muito, de vez em quando você tem que ficar parado. De vez em quando, no reino de Deus, funciona mais ou menos assim. Você quer estar cheio de mim? Quero, Senhor. Então tudo bem, você vai ter pouca coisa nessa vida. Pior, no reino de Deus, de vez em quando, você precisa compreender que se você quiser viver de verdade, você tem que morrer. Dá para entender? É lindo. A teologia é linda. Mas a minha pergunta é, você consegue compreender esses conceitos, esses princípios? As crises emocionais e espirituais que nós temos é por causa desse tipo de coisa. Você olha para Deus, olha para a palavra e você olha para a Bíblia e fala assim, não faz sentido isso aqui. Tem um exemplo clássico na Bíblia de uma coisa que é super difícil de compreender, de um homem chamado Davi. Todo mundo, quando fala de Davi, uma das primeiras coisas que nos fazem lembrar de Davi é que Davi era um adorador por excelência. Um homem quebrantado e contrito de coração. Um homem que, quando descoberto o seu erro, confessava a Deus os seus pecados. Um homem que, quando ia para a guerra, falava, Deus, posso ir? Deus dizia, pode. E ele vencia a guerra. Um homem que, durante a monarquia unida, ele foi o único que nunca adorou outro Deus. E ele teve um sonho. Ele teve uma vontade. Ele disse assim, eu vou construir uma casa para o meu Deus. Um profeta, por nome Natã, homem de Deus, servo de Deus, vira para ele e diz assim, faça conforme aquilo que está no seu coração. E Natã vai embora. Deus, naquela mesma noite, vem para Natã e fala assim, faz conforme está no coração dele, não. Você vai voltar agora em Davi e vai desmentir isso que você falou e você vai dizer para ele que ele não vai construir uma casa para mim, não, porque as mãos dele estão sujas de sangue. Poxa vida, na minha cabeça isso não entra. As guerras que Davi lutou por Deus. Eram guerras que são santas. Davi era um homem santo, Davi era um adorador. Agora Deus está falando que ele não pode construir o templo porque as mãos estão sujas de sangue. O que é isso? Deus rejeitou completamente o sonho de Davi? Deus não quer de verdade que alguém construa, alguém levante uma casa para ele? O que está acontecendo aqui? Tem dois jeitos de entender. Deus acusa Davi de um erro moral, um problema moral. Você não vai levantar uma casa para mim porque você tem um problema moral. Mas esse não é o caso. O caso parece que é a história. Quando ele diz, as suas mãos estão sujas de sangue, Deus está querendo dizer para Davi uma outra coisa. E é aqui que você vai aprender isso. De vez em quando, você tem um sonho maravilhoso para fazer alguma coisa para Deus. E no final da história, você é que vai ser o presenteado. Primeira situação que você precisa entender, primeira lição que você aprende com o sonho de Davi. O sonho de Davi era válido, mas Deus não aceitou o tempo. Ai, pastor, eu tenho um sonho. E aquilo nunca acontece. Porque você, escute,
não compreendeu o tempo. Deus dá sonho, mas não acontece de qualquer jeito. Deus dá sonhos, mas não é para ontem. Deus dá sonhos, mas não é na data que você colocou no seu calendário humano. É na data de Deus, é do jeito de Deus, é do jeito que Deus quer. Deus, então, ele valida alguns sonhos, mas ele não aceita o tempo de conclusão que a gente está querendo. Deus, às vezes, não rejeita sonho, ele rejeita o tempo do sonhador. Não era o tempo de Davi não era tempo para construir a casa. O tempo de Davi era o tempo de conquista. O tempo de Davi era o tempo da guerra. O tempo de Davi era o tempo de preparar tudo. O tempo de Davi era de conquista, não era para construir. Você entende isso? Deus quer usar você, mas de vez em quando a gente quer ser colocado no lugar errado. Deus está falando que é para você conquistar, você está querendo construir templo. Deus está falando que você quer você perder, você está querendo ganhar naquela hora. Deus está te falando que é para você ir embora, você está querendo ficar. O problema nosso, às vezes, não é que Deus rejeita o nosso sonho. É que nós estamos querendo que os nossos sonhos aconteçam do jeito que a gente quer. Você já sonhou algum sonho que Deus rejeitou e lá na frente ele aconteceu? Mais adiante ele aconteceu? Por quê? Porque não era o tempo. Deus nunca rejeitou o sonho de Davi. Deus rejeitou o tempo. O tempo não era para que Davi construísse templo. O sonho de Davi era bom, mas o que não era bom era Davi como aquele que iria concluir o templo. Eu sou um homem bom, mas Deus não me quer para fazer certas coisas. Você já entendeu isso ou não? Você pode ser uma mulher excelente, mas tem certas coisas que Deus não escolheu você para fazer. Não adianta você levantar a cabeça e falar. Você já viu na igreja, tem gente que ele tem um pastor, ele tem uma liderança e ele diz assim: Deus me escolheu para esse tempo e o pastor não quer entender. Deus está falando que é agora e ninguém quer me entender. Eu era líder de uma mocidade e os jovens se ajuntaram a mim e tinha um rapaz ali. Vou falar o nome dele porque ele mesmo um dia contou esse caso aí. É público. Chamava Eduardo. O Eduardo disse assim: vamos evangelizar na praia de Revere. Uma praia que a gente tem lá perto de nós, ruim toda, mas o pessoal gosta de ir nela. Naquela época, o lugar mais famoso da nossa região era aquele pagode que tinha na praia de Revere. O sujeito tinha voltado para Jesus, tinha 60 dias. Você sabe o que ele pediu? E ele convenceu os jovens da igreja de que nós deveríamos ir lá no pagode de Revere para evangelizar os não crentes. Eu era o líder dos jovens e não era muito crente. Imagina aqueles que estavam me seguindo. Eu estava querendo acreditar que eu estava quase sendo crente. O sujeito vai e me convence de ir em Revere com aquelas mulheres lá, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de som, com aquele tipo de música. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí fui chamado. Você é religioso. Nós estamos querendo trabalhar para Deus. Orar ninguém queria, vigília ninguém queria, mas evangelizar na praia, irmão, faz a lista aí, presbítero Renato, você vai ver, vai ficar mais cheio do que isso aqui. Vai os jovens da igreja, Comunidade Evangélica Pentecostal, hoje Igreja Batista Vida Nova, para a praia de Revere evangelizar. Vocês se lembram do Eduardo? Que convenceu todo mundo? Que era tempo de ir? Que o sonho dele era evangelizar não crente? Até hoje ele está desviado. Ele foi para a praia de Revere e nunca voltou do mundo. O sonho era bom, mas o tempo estava errado e a pessoa estava errada. É isso que acontece quando a gente tem um sonho bom, mas está na hora errada e somos a pessoa errada. Vai pro ralo agora.
Sonhar é bom, irmão. Projetar é maravilhoso. Mas você já perguntou a Deus se é o tempo? Você já perguntou a Deus se é a hora? Deus disse para Davi, não, você não vai me construir a casa. Seu filho vai construir a casa. E aqui é que chega o ponto para mim que foi altaneiro, grande na vida e no ministério de Davi. Porque ele não viveu a realização, a concretização do sonho. Isso não quer dizer que o sonho não era bom, que o sonho não era de Deus e que ele não deveria participar dele. Deixa eu falar de novo. Isso não quer dizer que o sonho não era bom, que ele não deveria participar, que ele não deveria ajudar. Sabe o que Davi faz? A Bíblia diz que Davi deixa quase tudo preparado para Salomão, seu filho. Ah, como eu queria ver sonhador aqui hoje, que sabe que muitas coisas ele não vai experimentar, mas ele vai deixar preparado para alguém mais terminar, porque é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, eu vou terminar. Eu vou fazer, eu vou preparar, eu vou ajudar. Quem sabe a obra que eu estou sonhando, quem vai terminar é o pastor Valdinei, quem vai terminar é a Júlia. O que eu vou fazer? Se eu sei que Deus me impediu de fazer isso, não quer dizer que o sonho não é bom, não quer dizer que o sonho, escute, não é para a glória dele, simplesmente quer dizer que Deus quer que outra pessoa execute. E se esse é o caso, eu vou pegar, escute, a madeira, eu vou juntar madeira, eu vou juntar ouro, eu vou juntar prata, eu vou juntar bronze. Para quê? Para que outra pessoa possa construir aquilo que eu disse que era para a glória de Deus. O sonho é para a glória de Deus e não importa então quem vai construir. Se o sonho é para a glória de Deus, entra nisso, irmão. Escute, o reino de Deus é estranho, né? Agora vem a coisa boa das coisas estranhas do reino de Deus. O reino de Deus ele é tão estranho, tão estranho, tão estranho, que até um copo d'água que você dá para alguém em prol do reino, você vai receber nessa vida e vai receber naquela um copo d'água. Agora para imaginar, Deus te dá um sonho, ou você tem um sonho. Você quer que esse sonho aconteça para a glória de Deus. Você não vai terminar, mas você começou. Será que você pode ficar feliz sabendo que alguém vai concretizar o sonho que você sonhou? Se é para a glória de Deus, você vai ficar feliz. Se não é, mas a parte mais bela da vida de Davi é essa daqui. Ele sonha em construir uma casa para Deus. E é Deus que constrói uma casa para Davi. Permita-me ser um pouquinho mais explícito para alguns pentecostais acordarem. Davi sonha em construir uma casa para Deus. Mas é Deus que constrói uma casa para Davi. Deus disse para ele, Davi, você não vai construir minha casa não. Mas eu vou te dar uma casa grande, Davi. Em outras palavras, uma dinastia. Eu vou te dar um trono grande. Eu vou te preparar uma coisa maravilhosa. Você quer alguma coisa para minha glória? Eu aceito isso, mas eu não preciso de casa. Eu não preciso de um edifício. Eu é que vou te presentear. Irmão, escute o que eu estou querendo dizer aqui nesse momento agora. O sonho de Deus é melhor do que o seu. O que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você tem para oferecer para Ele. Escute, se é para a glória de Deus, entenda uma coisa, você vai dar para Deus e quem vai ser beneficiado é você. Nós tentamos construir alguma coisa para Deus e na verdade é Deus que está presenteando a gente. Vocês querem o ponto culminante dessa história que começou com Davi? Escute, quando Jesus de Nazaré morre na cruz do Calvário, escute, ele ressuscita, ele vai aos céus depois de muito tempo, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo então passa a morar onde? A gente fica preocupado em levantar templo e fazer isso e fazer aquilo, e Deus está falando assim, não, eu quero morar dentro de você. Você sonha em fazer uma casa para mim, mas o meu sonho é morar dentro de você. Eu quero ficar dentro do seu coração, eu quero ficar dentro da sua mente, eu quero ficar na sua consciência, eu quero ficar nos seus lábios. Eu quero morar dentro de você. Os sonhos que você tem, o que Deus tem é muito melhor. Deus tem o melhor.
O sonho de Deus é o melhor. Davi, eu não quero a casa. Teu filho vai fazer isso, mas eu tenho uma coisa que eu não vou dar para o seu filho. Eu vou dar para você. Em você, o meu projeto nunca vai acabar. A sua dinastia vai assentar nesse trono e nunca mais vai sair. Eu imagino, no fim dos tempos, quando Davi estiver junto com a gente do lado de cá, Davi olhar para aquele que está sentado no trono, ele vai dizer com muito orgulho: esse ali é meu filho. Esse ali é meu descendente. Foi aquele que Deus me prometeu que nunca iria sair do trono. Mas todas as vezes que alguém olhar para ele, vai gritar e vai dizer assim: filho de Davi. O sonho que Deus tem para você é maior. O sonho que Deus tem para você é melhor. Esse negócio pequenininho que a gente acha que coloca Deus e está achando que é o melhor, Deus tem algo melhor para você. O maior sonho é esse. Deus vivendo dentro de gente como você e como eu. Parou para pensar? Você está vivendo hoje o sonho de Davi. Hoje, quando você canta essas canções aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está cantando, escute, o sonho de Davi. Esse é o Deus que você serve. O Deus que você sonha. Isso, Ele te dá isso. O Deus que você pensa assim. Pensa assim. O Deus que você sonha assim. Sonha assim. Um Deus que não vê o micro, mas o macro. O Deus que não simplesmente vê detalhes, Ele vê toda a história. O Deus que não julga você por aquilo que você é hoje, porque Ele pode te ver amanhã. Ai, se essas... escute, vou falar um negócio. Ai, se essa pessoa que estiver do seu lado, dá uma olhada para ela, dá uma olhada para ela. Ai, se essa pessoa soubesse, escute, hoje, o que Deus sabe sobre você amanhã. Ela nunca te trataria do jeito que ela trata hoje. Essa pessoa que está do teu lado, se ela souber o que Deus sabe de ti, ela não te trataria como ela trata. Essa pessoa que te julga por causa de vestimenta, por causa de cabelo, por causa disso, por causa daquilo, se ela soubesse o que Deus pensa de você, se ela souber o que Deus vai te transformar nos últimos tempos, se ela souber a glória que Deus vai colocar na sua vida, ela vai te tratar melhor. Então cuidado com alguém que está do seu lado, porque pode ser uma pessoa que Deus tem um projetaço para ela, mas você não consegue ver, porque você só consegue ver o agora. Você é limitado, você é pequeno, até mesmo seu sonho é pequeno, e Deus tem um negócio deste tamanho para te dar, e você está pensando numa casinha, e está falando: não, rapaz, que negócio de casinha, rapaz, eu tenho mansão, eu tenho castelo, meu negócio é maior, eu tenho um céu de glória para você morar, eu tenho um negócio melhor. Irmão, você acha mesmo que você viria aqui com o pastor Wellington ministrando? Você acha que eu ia falar de sonho em questões humanistas? Você pode, você consegue, você faz. Irmão, escute isso aqui, esse negócio, eu sou coach, eu sou PNL, eu sou treinado em instrução, inteligência emocional. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma dessas coisas nunca me enganaram, porque eu sei de algo. O que Deus tem para mim nunca vai ser resolvido com essas disciplinas. Essas disciplinas apoiam, essas disciplinas podem ajudar, mas quem resolve tudo é Deus. Por quê? Porque Deus vê hoje o que todo mundo só consegue ver se tivesse no amanhã, onde Ele está. Mas Deus vê agora, e porque Ele vê agora, Ele vai caminhar contigo até que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Aquilo que nem mesmo os seus melhores sonhos conseguiram sonhar. É assim que Deus te quer. O melhor que você possa ser. Eu não consigo ver além do que eu olho nos seus olhos, Júnior. Mas Deus vê. Eu não consigo perceber o projeto que Deus tem para cada pessoa que veio aqui hoje. E é por isso que eu tenho até que tomar cuidado como eu te trato. Porque hoje você pode estar aqui e amanhã aqui. Mas Deus sabe. Sua vida está dura?
Sua vida está difícil? Você pecou? Você falhou? Fez um monte de coisa errada? Andou por caminhos que não deveria? Sua mão está curta, você não consegue alcançar? Pare hoje, agora, nesse momento. Feche seus olhos assim. Sonhe. Feche seus olhos, please. Sonhe com o melhor eu que você pode imaginar. O que você gostaria de ser agora? Eu não estou falando de ter, eu estou falando de ser. Qual é a pessoa que você gostaria de ser agora? Qual é a pessoa que você acha que o céu quer que você seja? Pensou? Pois é, essa pessoa você pode ser. Se você sonhar os sonhos que Deus tem para você. Você veio na noite dos sonhos para sonhar o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que você seja tudo aquilo que nada nesse mundo pode construir, pode arquitetar, pode fazer. O seu melhor eu, o seu melhor sonho é ser totalmente o resultado daquilo que Deus criou. E a Ele, ao Filho dele, ao Espírito Santo que está conosco, a honra, a glória e o louvor na igreja